Que a suficiente graça e a maravilhosa paz de Cristo sejam com todos nós. Mais um domingo, mais um encontro à distância. Imagino que, assim como eu, todos estão sentindo muita falta dos cultos presenciais, dos nossos momentos juntos, de oração, de louvor, de estudo bíblico. Mas para matar um pouquinho dessa saudade, todos os domingos nós temos feito juntos a nossa devocional. E hoje nós vamos ler no livro de Gênesis, capítulo de número 18, os versículos 22 e 23. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: Exterminarás o justo com o ímpio? O contexto do capítulo 18 ele é bastante importante no desenvolvimento de toda a história de Abraão e de seus descendentes. No começo do capítulo 18, Abraão é visitado pelo Senhor e ele é informado que finalmente ele seria pai. Depois de 25 anos, desde a promessa de que ele seria pai de uma grande nação, finalmente essa promessa seria cumprida. E ele então é informado pelo Senhor que dentro de pouco tempo estaria com a sua promessa nos braços. Mas, além dessa boa notícia, Abraão também fica sabendo de algo ruim que estava para acontecer. Abraão fica sabendo que a morte, como consequência do pecado, estava para acontecer em duas cidades importantes naquela região, Sodoma e Gomorra. E é nesse momento que nós vemos a importância de um coração intercessor. E é sobre isso que nós queremos pensar juntos aqui, a importância de um coração intercessor. Primeira questão, para nós analisarmos a partir do texto, ela fala muito a respeito de Abraão. Porque Abraão não pensava só em si mesmo. Não é interessante isso? Se nós pararmos para analisar todo o contexto do que está acontecendo aqui, há uma ameaça de morte iminente rondando aquela região. Mas Abraão não estava ele mesmo com a sua vida em risco. Nem ele, nem a sua esposa, nem os seus servos, nem os seus animais, eles não estavam em risco. A morte não estava rondando a casa de Abraão. Mas, naquele momento em que o Senhor informa Abraão de uma consequência tão terrível que aconteceria por conta da impiedade, ele foi capaz de não pensar só em si mesmo, de não pensar nem somente na sua família, nem somente nos seus bens, nas suas coisas. Ele foi capaz de pensar em pessoas que poderiam sofrer as consequências da impiedade de muitos. E é por isso que, na sequência do texto aqui, nós temos a descrição de um diálogo até atrevido de Abraão com o Senhor. Porque ele vai propondo a Deus, olha, Senhor, e se tiver 50 pessoas nessa cidade? E aí Deus diz que por amor a essas 50 pessoas justas, que buscavam a Deus, que dependiam dele, ele não destruiria a cidade. E aí ele diz, mas e se faltar só 5? No caso, se forem só 45, por causa de 5 pessoas, a cidade será destruída? E Deus diz não. E ele vai propondo, mas se forem 30? Mas se forem 20? Mas se forem 10? E se tiver algum grupo, mínimo que seja de pessoas, que sofram injustamente por causa da impiedade de outras pessoas? Serão todos condenados da mesma forma? Serão todos tratados da mesma forma? Pessoas inocentes vão sofrer o castigo dos ímpios? Abraão está aqui demonstrando compaixão. Abraão chega a ser ousado na sua intercessão diante de Deus, porque o seu coração está cheio de compaixão.
E no decorrer da história nós vamos ver a importância desse coração intercessor, porque Ló e os seus filhos, as suas filhas, são livradas da destruição daquelas duas cidades impenitentes, impiedosas, daquelas cidades em que a crueldade e a imoralidade estavam gritando contra a santidade de Deus. Abraão não pensava só em si mesmo. Agora, uma segunda questão para a gente pensar aqui a partir do texto é que os cristãos também não podem pensar só em si mesmos. Abraão nos dá o exemplo ainda no contexto da antiga aliança, mas o Evangelho nos ensina exatamente a vivermos, a pensarmos, a sentirmos, a agirmos da forma como agiu Abraão. Vamos pensar um pouquinho no nosso contexto, né? Nós ainda estamos vivendo a pandemia e vemos diariamente as consequências dela. Olha alguns exemplos. A principal questão, né, com a qual todos nós estamos lutando é o vírus, a Covid-19, né, a doença, e também outras doenças que ainda estão por aí. Mas nós também vemos todos os dias internações, o sofrimento, a morte, cada vez mais os números estão aumentando. Vemos também as dificuldades, né, do sistema de saúde de atender muitas pessoas ao mesmo tempo, e há uma frustração, eu diria, por parte de vários governantes sérios por não poder, né, atender muitas pessoas. E aí gera quase que um desespero nesse sentido, para que o sistema não entre em colapso. Nós também temos visto crise financeira de empresas e de pessoas, incluindo aí os empresários, os funcionários e os seus familiares. Temos visto também as crises emocionais e uma série de doenças que são decorrentes dessas crises emocionais. E, infelizmente, uma das consequências também é o suicídio. Tantas crises sendo geradas, sendo de alguma maneira geridas, tantas dificuldades para serem superadas e tantas que não estão sendo superadas. Tantos problemas para pensarmos, tanta saudade para administrarmos, saudade de parentes, a distância que é necessária, aquela rotina que até então, para muitos talvez nem fosse assim tão significativa, e hoje faz uma falta tremenda, né? A rotina familiar, a rotina do trabalho, a rotina do próprio convívio na igreja. Tantas questões para pensar quando a gente coloca a cabeça no travesseiro para dormir. Mas o que o texto que nós estamos estudando aqui nos sugere, nos convida a pensar e repensar, é que de fato nós, especialmente nós como cristãos, não podemos pensar só em nós mesmos. Porque há muita gente sofrendo e muito mais do que nós. Nós precisamos agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso sustento e por tudo mais que Deus tem nos dado, né? A nossa lista de gratidão a Deus precisa ser sempre acrescida, precisa aumentar. Mas ao mesmo tempo nós precisamos, como cristãos, desenvolver um coração intercessor, um coração sensível, um coração compassivo, porque nós temos visto perto de nós e talvez mesmo longe, pessoas sem saúde e sem pão, pessoas que perderam entes queridos e alguns que perderam a esperança, pessoas angustiadas, com dores no corpo e com dores na alma. Isso precisa mexer conosco. Nós que conhecemos o Evangelho, nós que temos livre acesso a Deus, e assim como Abraão podemos falar diretamente com o Senhor, nós precisamos levar a Deus a nossa preocupação com
com o nosso semelhante, com aqueles que estão ao nosso redor. Sejam pessoas conhecidas ou não, mas as histórias de sofrimento estão ao nosso redor, estão à nossa volta. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que torne o nosso coração sensível ao sofrimento humano. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a chorar diante de tantas injustiças que acontecem com pessoas inocentes, diante de tantos prejuízos que pessoas inocentes têm sofrido em virtude da impiedade de muitos. Nós precisamos desenvolver um coração intercessor que é, sim, apaixonado pelo Evangelho, mas que justamente por ser apaixonado pelo Evangelho, não despreza o sofrimento humano. Como cristãos, nós precisamos seguir os passos de Cristo, caminhar nas suas pegadas. E o Senhor nos ensina a sermos compassivos, a exercitarmos a misericórdia. Que Deus nos ajude, irmãs e irmãos, a termos um coração intercessor, sensível ao sofrimento, capaz de pensar na angústia do outro. Motivos para orar não nos faltam, que também não nos falte a disposição. Especialmente nesse tempo em que estamos em meio a uma semana de oração pela igreja, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Um abraço a todos em Cristo Jesus. Amém.